Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Vamos dar continuidade à série de vídeos falando sobre dízimos. Hoje vamos falar sobre o dízimo anual e o trienal. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Nos vídeos anteriores, foi sobre Abraão, que deu o dízimo a Melquisedeque, porém não deu nada que fosse dele, mas sim de outras pessoas, que ele foi o espólio de guerra, assim como do rei de Sodoma, Bera. E Abraão, quando ele deu o dízimo, ali não tinha nada que fosse de Abraão. Ele era um homem muito rico, muito poderoso naquela época, mas nada da sua riqueza foi dado a Melquisedeque. Também já tem outro vídeo falando sobre Jacó, que possivelmente quando ele entregou aquele dízimo, ele estava um pouco confuso ainda, devido às divindades que a sua família herdava. Mas hoje vamos falar sobre esses dois tipos de dízimo, que é justamente o anual e o trienal. Esse dízimo anual é justamente esse que nós damos todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Lembrando que estes relatos bíblicos falando sobre dízimo são para dois tipos de pastores. Aquele pastor honesto, compromissado com a verdade, compromissado com a obra de Deus, compromissado com as ovelhas. Então eles pegam os seus recursos, prestam contas, aplicam na obra e ajudam os pobres. Mas o outro grupo, que é maior, que são os pastores que fazem esses templos suntuosos, verdadeiros caça-níqueis, arapucas, que ali exploram o povo, como os aposentados, que é o alvo principal deles. Esses tais não servem a Deus, o Deus dos céus, Criador do céu e da terra, mas sim ao Deus Mamon da cultura hebraica. Então, todas as vezes que eu falar algo que seja negativo, é para esse segundo grupo de pastores, líderes religiosos, que é até, digamos assim, um pouco contraditório chamar esse povo de pastor, pois eles são mercenários da fé. Esse tipo de dízimo anual é justamente esse que nós recebemos dos nossos trabalhos, das nossas aposentadorias, todos os meses. E era levado uma vez ao ano. Lembrando que esses textos bíblicos que irei ler, eles são de mais ou menos século 14 a.C. Cito essas datas, mais ou menos a época, porque vai vir um vídeo esclarecedor sobre o dízimo, sua origem, e vocês vão ficar muito abismados. Esse texto de Deuteronômio é mais ou menos do século 14 a.C. Então vamos para o dízimo anual. Deuteronômio capítulo 14, dos versículos 22 ao 26. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, de cada ano recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, ou seja, longe, que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, ou seja, na hora de você levar o dízimo, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão,
e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinhos, por bebidas fortes, por tudo o que pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Então aqui a gente vê que Deus faz uma recomendação. Digamos que eu seja um agricultor daquela época. Tenho minhas terras e tenho pessoas trabalhando. E ali eu vou colhendo, mas vou contabilizando. Porque vai chegar esse momento de eu entregar esse dízimo anual. E eu vou recolher tudo que deu a minha terra durante aquele ano. Mas veja que Deus faz uma recomendação aqui. Que se aquele agricultor, no caso eu, estou me colocando naquela época, estivesse distante de Jerusalém, ele vendesse, guardasse o dinheiro que já existia na época. Para quê? Para quando chegar em Jerusalém, comprar tudo de novo. Tudo que está aqui era para ele comprar de volta. As vacas, os cereais, as ovelhas. Mas por que Deus disse isso? Porque ele mandou vender. Aqui vocês estão vendo agora a distância. Digamos que eu era um agricultor e a minha propriedade era na Galileia. E justamente é um percurso grande até Jerusalém. Fiz várias vezes esse percurso. Estive lá algumas vezes. E são 114 quilômetros da Galileia para Jerusalém, aonde eu iria levar o dízimo anual. Aí eu te pergunto, essas ovelhas, será que elas iriam conseguir andar 114 quilômetros? Quantas não iriam morrer naquele percurso? Aquelas vacas. Então, Deus, sabendo disso, que ia morrer um bocado no caminho, que elas não iriam suportar a distância. Imagine no deserto, você caminhando com essas ovelhas, com essas vacas. Iriam morrer um bocado. Então, Deus manda vender, mas guarde bem o dinheiro. Porque quando você chegar em Jerusalém, você tem que comprar tudo para me devolver. Então, eu iria chegar lá em Jerusalém, com aquele dinheiro que estava ali bem guardado, escondido. Para que eu não perdesse, que ninguém roubasse, que ninguém soubesse que eu estava com dinheiro, porque aquele dinheiro já não era meu. E ali eu ia comprar tudo de volta para entregar no templo. Tinha lá um lugar específico que se chama hoje na Bíblia a Casa do Tesouro. Na realidade era tipo um lugar onde se entregava esses dízimos. E ali seria dividido para as pessoas, para quem precisasse. E eu e minha família iria ficar muito grato a Deus por Ele ter nos abençoado e ter me dado uma colheita muito grande naquele ano. Então este é o dízimo anual, que esses pastores hoje recebem, mas não prestam conta de nada. Muitos deles desfilam com carros importados, feito o presidente da CGADB, que desfilou uns dias atrás, e a mídia aí está em cima mostrando. O carrinho dele simplesmente é R$1.300.000. Quantas pessoas não estão passando fome, pastor Wellington? Para o senhor desfilar com esse carro importado, o senhor segue a Deus, ou o Deus do céu, ou a Mamon? Pois é, meus irmãos. Aqui está este relato desse dízimo, que é o nosso salário hoje. Que esses pastores enricam com os recursos que chegam até eles.
Mas eles esquecem, certamente tirado da Bíblia, o que fala em Tiago 1,27, que vocês estão vendo aqui. Mas agora vamos falar sobre o dízimo trienal. Esse dízimo ele era entregue a cada 3 anos. Mas por que a cada 3 anos? Justamente era para os levitas e outras pessoas. Existia mais de um tipo de dízimo. Este é o segundo neste vídeo. Vamos falar sobre o dízimo trienal, que era a cada 3 anos. A gente vai ver em Deuteronômio, capítulo 14 também, dos versículos 27 ao 29. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte na herança contigo. Está falando da nação de Israel. Contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. E então virá o levita, pois nem parte, nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Aqui a gente vê outro tipo de dízimo. Esses dízimos quem recolhiam eram os levitas, mas que esses dízimos tem aqui as pessoas, as classes, os grupos que seriam distribuídos justamente para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Mas por que Deus se preocupou com esse tipo de grupo de pessoas lá em Israel? Naquela época havia muitas guerras. Então imagine, uma família tem lá o dono da casa, o responsável pela família, ele também tem 2 filhos. E é convocado para uma guerra, naquela época. E eles não voltam. Foram abatidos na batalha. Ficou desprotegido a família. Ali tem uma viúva e tem os órfãos. Então agora os levitas passavam a cuidar dessas pessoas. Entendeu para que era esse tipo de dízimo? Você acha que algum pastor faz isso hoje? Mas ele recolhe dízimo. Conheço um pastor aqui em Pernambuco que tem um restaurante só para ele. Mas se chegar lá um pedindo, ele não vai nem ver, porque o segurança vai expulsar assim que pisar na calçada em relação ao lugar. Vai ser expulso. Tá pensando que esse pastor, por acaso, dá um prato de sopa a ninguém? Não dá. Mas a sua família é R$500 mil por mês que tira dos dízimos. Esses são os mercenários. Mas aqui agora a gente vê a recomendação que Deus faz. Quer dizer, Deus manda fazer isso. Que agora os levitas, eles vão ter de cuidar desses órfãos, das viúvas, pois o seu esposo e os seus filhos foram abatidos em batalha. E agora tem também os estrangeiros, que os levitas também precisam ajudar aqueles estrangeiros. E também a família dos levitas. Por isso que eles não receberam herdade, porque ele teria essa missão, que era justamente para cuidar dessas pessoas. Mas por quê? Ele não recebeu terra. Em Josué capítulo 14, quando ele conseguiu, através daquele efeito que Deus fez, aquele milagre, daquelas batalhas todas, e eles entraram em Canaã, foi dividido as terras para as tribos, menos a tribo de Levi.
pois ela teria esta missão que era de cuidar do povo. E esta missão está com os líderes religiosos de hoje, mas que poucos deles fazem o que Deus manda. Muitos líderes religiosos de hoje é feito esse pastor que tem um restaurante aqui em Pernambuco só para ele. E as pessoas que ele conhece como empresários. Pois é, meus amados, aqui a gente viu já muitas coisas nesse vídeo. Que tem 2 tipos de dízimo neste vídeo. Diferentes ações. Esse último, que é para os levitas, que eles teriam que cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. As viúvas daquela nação já não teria o seu esposo, os seus filhos, e elas precisavam de ajuda. Quantas famílias não precisam de ajuda hoje? E o seu pastor, em vez de ajudar, manda buscar os dízimos em casa se não forem levar. Pois é, meus amados. Aqui está mais um vídeo falando sobre dízimo. E vocês viram que Deus se preocupa com o povo. Porém, os líderes que poderiam ajudar exploram este povo que Deus mandou ajudar e ficam ricos. Principalmente os idosos, que são o público alvo desses líderes aproveitadores, mercadores da fé. Eu visitei um amigo meu a semana passada e hoje, só para ficar aqui registrado, hoje é sábado, dia 24 de fevereiro de 2024. Estive a semana passada visitando um irmão e ele me perguntou: ô meu irmão Anthony, hoje, o que diferencia a política das igrejas evangélicas, dos pastores? E quase não tem diferença. A corrupção está generalizada. Não estou mencionando nenhum político e nenhum ministério. Mas a gente só vê os púlpitos das igrejas evangélicas, que eram consagrados para as pessoas ali fazerem a obra de Deus, repleto de políticos corruptos. E vocês, pastores, estão fazendo o que ao lado desses homens? Ah, vocês estão iguais a eles? Fica a pergunta. Pois é, meu irmão, o senhor que me perguntou isso. O que diferencia? Nada. Os políticos não ligam para o povo, exploram o povo com as suas promessas de votos e tanto imposto, e os pastores juntos vendem os seus membros. Porque aqui tem pastor em Pernambuco que disse na justiça que tem 1,5 milhão de membros. Um homem desse é muito poderoso em um momento como esse de política, pois ele convence aquele povo para votar e eleger muitos candidatos. Pois é, meu irmão, o senhor que me perguntou, não tem diferença, todos são iguais. Pois é, meus amados, se inscreva no canal, ore por mim, compartilhe esse vídeo, deixe comentários, deixem suas dúvidas, que na medida do possível eu vou respondendo. Fique todo na santa paz do nosso Senhor Jesus, mas que essa série continua. E aguarde um vídeo que vem específico sobre Mateus 23 e outro sobre a origem do nome dízimo. Eu sei,